Usar a arte para lidar com as emoções. Hoje é sobre isso que a gente conversa aqui no Papo com Ela. E agora você confere o nosso bate-papo via Skype com a enfermeira e professora adjunta da Universidade Federal de Mato Grosso, campus de Sinop, Emiliane Silva Santiago. Obrigada, eu que agradeço. Primeiramente, gostaria de agradecer a todos da TV Brasil Oeste pela essa oportunidade de estarmos falando sobre saúde mental, que é uma coisa tão importante, é importante para todos, e a gente esquece de falar, né? Exatamente, ainda mais no momento que a gente vive de pandemia, né? Perfeito. Emiliane, conta um pouco para a gente do que você vivencia dentro desse grupo de extensão que tem aí como objetivo observar os efeitos da arte-terapia. Na verdade, é um projeto de extensão da Universidade Federal do Mato Grosso, aqui no campus de Sinop. Então, eu pego os acadêmicos do curso de enfermagem, a professora Jamie também trabalha conosco nesse projeto, e vamos para o CAPS. O CAPS é um lugar onde você atende pessoas que já têm transtornos mentais. Então, a gente consegue ser mais um grupo que existe lá, porque não é só a gente, tem outros grupos, mas através da arte, a gente consegue fazer um passinho a mais do tratamento deles. E o que a arte traz de diferencial nesse contexto de tratamento, Emiliane, e também no que a gente pode considerar como uma promoção da saúde, né? Para pessoas que ainda não estão lá no problema mental e que de alguma forma querem ter esse contato com a arte-terapia. Eu vou falar primeiro da promoção, tá bom? A gente às vezes esquece, mas os nossos avós já tinham uma sabedoria muito grande, né? Eu lembro da minha avó que ela fazia crochê, tricô, ponto de cruz, era uma senhora rendeira, né? E eu conversava com ela, falava, por que você fica fazendo isso o dia todo? Ela falou, filha, quando eu tô aqui fazendo os pontos do crochê, eu esqueço os problemas. Ou às vezes eu tô aqui tão distraída fazendo que eu penso em uma forma de resolver o problema. Então, veja bem, no jeito da minha avó, ela já estava falando da promoção da saúde. Porque quando a gente tem uma atividade, um hobby, a gente está falando de arte-terapia, mas poderia ser uma leitura para quem gosta mais, poderia ser você fazer uma atividade física, todas essas coisas, essas atividades que nos trazem prazer, que não são hobbies, elas podem nos ajudar a desfocar um pouquinho do problema. E é isso que é muito importante. Inclusive agora, durante a pandemia, né, que a gente tem tantas notícias difíceis e ruins, então é uma forma da gente aliviar o estresse. É muito importante por conta disso. Agora, a arte-terapia tem uma outra coisa também. Ela pode ser usada como tratamento. Então, eu já tenho um usuário, né? O usuário é a pessoa que faz o uso do serviço de saúde. Então, ele já está no CAPS, ele está sendo tratado por uma equipe multiprofissional. E aí, aquele momento da arte-terapia em que ele está fazendo colagens com palitinhos, por exemplo. Ele tá cola aqui, cola ali, ele se distrai, e aí ele faz uma casinha, e o terapeuta chega e pergunta, que bonita casa, o que é isso? É sua? Aí a pessoa começa a lembrar da casa, da fazenda, onde morava, e às vezes, nesse momento, a gente consegue acessar uma emoção que pode ser positiva, então ele vai lembrar uma lembrança boa da época que morava na fazenda e vai sair feliz do caso. Ou pode ser uma lembrança que não foi muito boa, deixa a pessoa um pouco agitada. Aí, a importância da gente ter arte-terapeutas que sejam profissionais da saúde, porque ele vai perceber que ele ficou agitado, que aquela lembrança não foi boa, vai tirar do grupo, e aí a gente vai conversar sobre isso. Que lembrança foi essa? O que ela te traz de ruim? E olha que interessante, Michele, é nesse momento que a gente acessa aqueles traumas. E são os traumas que vão levar ao transtorno mental. Então, é extremamente importante a gente acessar essas emoções. E a arte-terapia é um veículo, é um caminho, é mais um jeito
de puxar o assunto, entendeu? A gente pode dizer que a arte-terapia, ela vem de uma forma mais suave para nos ajudar a entrar em contato com essas situações que muitas vezes podem não ser agradáveis, como você bem pontuou. Toda certeza, porque aparentemente não é isso, mas aparentemente é uma grande brincadeira. Você está lá pintando um pano de prato, você está fazendo colagens, um recorte de revista. Então, aparentemente é lúdico. Para o usuário, acaba sendo uma brincadeira. Para o profissional, não, porque a gente tem um olhar diferente, ou precisa ter um olhar diferente. Então, com certeza, é um jeito mais leve de falar das dores da alma, que são as dores que machucam, né? Mas é importante lembrar que a arte terapia não faz o milagre sozinho. Então, tem que ter a arte, o terapeuta, mas também os outros profissionais envolvidos. A medicação é uma coisa importante a gente tomar, apesar que é chato, a gente não gosta de tomar remédio, mas o remédio ele ajuda a estabilizar. Então, de nada adianta você fazer vários grupos de arte se você não passa no psiquiatra, não passa no psicólogo, não toma o remédio certo. É uma junção de forças. E aí a gente precisa ajudar. Você falando agora, né, sobre essa junção, essa multidisciplina, vamos dizer assim, que tem que ter uma equipe multidisciplinar para tomar conta dessa pessoa quando ela já está no estágio de adoecimento, né? Não na promoção à saúde, só para a gente deixar bem pontuado. E a gente teve muitos relatos aqui no Papo com ela, Emiliane, de pessoas que conseguiram, por exemplo, caminhar de encontro à cura de depressão, de transtorno generalizado de ansiedade, justamente com o auxílio da arte-terapia e mais todos os tratamentos necessários, né, medicamentosos e tudo mais. E a gente vivencia um momento que é de isolamento social ainda, de distanciamento por conta da pandemia que a gente vive. E eu li uma notícia muito interessante dos museus adotando a arte-terapia para trazer alento para as pessoas que estão nessa condição de isolamento. Né? A gente pode dizer que a arte-terapia ela vem sendo, nos dias atuais, mais disseminada do que antes já foi? Com certeza, Michelle. Eu só vou fazer uma pontuação que, quanto profissional da saúde, professora dessa área, né, que estuda essa área, eu preciso dizer que os transtornos mentais, eles têm o que a gente chama de estabilidade. A gente fica bem. Agora, eu não posso te prometer a cura. Porque, às vezes, pode acontecer um evento, às vezes uma morte na minha família, uma notícia ruim, inclusive a pandemia. Você vai ouvir bastante dizer de pessoas que estavam bem, estavam estáveis e tiveram uma recaída, tiveram um problema maior durante a pandemia, justamente pelo isolamento. Agora, respondendo a sua questão, é maravilhoso essa oportunidade dos museus, né? É maravilhoso essa oportunidade da gente fazer essa arte, porque esse isolamento, um dia, 2 dias, a gente até leva. Depois tem uma hora que a gente perde a graça, perde o sentido. Você não aguenta mais ver TV, você não tem mais paciência para ler um livro, mesmo um livro que você goste. Nós somos seres para viver em sociedade. Por mais que a gente, mas eu não gosto de sair. Mas a gente precisa estar juntinho. Nós vivemos em sociedade. Então, a gente precisa desse calor humano. Para mim, é muito importante estar olhando para você agora. Esse contato que a gente está tendo, mesmo que distante, ele apaga. Ele é uma forma de carinho. Eu estou vendo outra pessoa. No isolamento, a gente não consegue fazer isso. Então, essa arte-terapia, ela pode me ajudar a fazer o que minha avó fazia lá atrás. A esquecer um pouco dos problemas, a pensar em outras coisas, lembrar de coisas boas, mesmo eu estando sozinha em casa. É mais uma estratégia para eu conseguir promover minha saúde, para eu conseguir me manter bem. Uma outra estratégia importante, que a gente às vezes não lembra, por exemplo, cozinhar. Quem gosta de cozinhar. Tem gente que se virou, né, padeiro agora, nos últimos dias.
Então, cozinhar, brincar com um bichinho de estimação, que às vezes a gente tem, nem dá tempo. Agora, se tiver um tempinho, brincar. Os pets, tem a pet terapia, já tem vários estudos que dizem que o simples fato de você fazer carinho no gato, no cachorro, isso já te acalma, diminui a pressão arterial, assim como a arte terapia também. Então, assim, existem várias estratégias e a arte terapia é uma delas que é muito importante. Mas tem uma ressalva, tem uma coisa importante. Não adianta você, Michele, me obrigar a fazer uma coisa que eu não gosto. Então, por exemplo, eu não gosto de pintar porque eu não tenho paciência para ficar lá respeitando as linhas. Não, tem que pintar porque falou na TV que pintar faz bem. Não, tem que ser o que eu gosto. Então, você pode gostar de pintar, eu posso gostar de colagem, eu posso gostar de argila. Cada um descobre do que gosta. E a gente vive numa sociedade que está cada vez mais depressiva, está cada vez mais estressada, está cada vez mais ansiosa, e a gente acaba esquecendo desse comportamento da sua avó, né? A minha avó, quando a gente era criança, sabe o que ela fez para a gente parar de brigar? Ela cuidava de vários netos. Ela comprou bastidores e ensinou a gente a bordar. Então ela falava assim, o ponto tem que ser pequenininho. Se tiver grande, eu vou desmanchar. E aí a gente chegava da escola e dizia assim, vó, cadê o bordado, sabe? Era aquele momento que a gente mais gostava. Então talvez seja a hora da gente olhar mais um pouco para isso, né, Emiliane? Com toda certeza. Se você vê, você trouxe de novo a sabedoria dos nossos ancestrais, que a gente meio coloca de lado, né? Que a gente vê outras coisas e ignora, mas aí, ó, já tá a gente falando de novo disso, o quanto é importante. Michele, a gente precisa, se todos os animais, e nós, seres humanos também, a gente tem aquele mecanismo de defesa, né? A gente tem aquela autoproteção. Às vezes, a autoproteção é a gente se afastar de algumas coisas. Por exemplo, ah, eu gosto muito de assistir jornal, minha família sempre assistiu muito jornal, mas ultimamente o jornal eu vejo que tem notícia muito ruim, tá meio difícil. Eu não fico alienada, não estou falando para você que eu não assisto nada, mas eu assisto um jornal no dia, e não da manhã, da tarde, da noite, da madrugada, um jornal. Ou às vezes dia sim, dia não, para a gente não ficar totalmente perdido. Porque, como a gente já conversou, nós somos seres que gostam de estar juntos. E aí, a gente está vendo a notícia da pandemia no Brasil, a notícia da pandemia no mundo, teve aquela explosão que aconteceu, aí teve agora fogo no outro país, um fogo no nosso país. É tanta notícia ruim que não tem como você não ficar sensibilizado. Para a gente fechar, Emiliane, você disse da necessidade da gente observar, quando for procurar um arte-terapeuta, um profissional que seja devidamente preparado para esse tipo de atendimento, né? Então, você pode dar uma dica para quem está em casa de qual é o caminho que a pessoa adota para verificar a qualificação desse profissional? Olha, geralmente quando você vai pedir esse acesso, esse acompanhamento no SUS, o SUS já fez toda essa verificação, porque para você passar num concurso, você é obrigado a mostrar seu diploma. Nesse caso da arte-terapia, a pessoa é obrigada a mostrar algum tipo de especialização em saúde mental. Então, assim, ela não cai de paraquedas. Mas às vezes a gente tem a oportunidade de pegar pessoas fora, né? O que eu sugiro? Que seja sempre profissionais formados em psicologia, pode ser um enfermeiro, como o meu caso, mas especialista ou doutor em saúde mental e psiquiatria, porque no meu caso, por exemplo, eu sou enfermeira, eu entendo um pouquinho de parto, mas o que eu entendo um pouquinho mais é de saúde mental. Então, eu posso ajudar mais em saúde mental do que, por exemplo, no parto. Né? Então, tem que ver alguém ser especializado. Terapeutas ocupacionais. O terapeuta ocupacional é formado para trabalhar com a arte terapia. Então, são pessoas que são capacitadas. O que eu sugiro? Pede para ver o diploma, pergunta. Você é formado em quê? Você tem especialização? Se for um caso de promoção à saúde, é mais tranquilo. Agora, quando é um tratamento, tem que ser alguém que tenha conhecimento em psiquiatria. Porque, como eu te falei, às vezes, sem querer, você me fala, agora você está falando
do bordado, né? Aí eu vou ficar aqui agora, eu vou começar a lembrar do pão de cruz da minha avó e vou lembrar que ela já não está aqui comigo, ela está no céu. Se você não tiver um preparo para me acolher, pode ser que isso seja o que a gente chama de start, que a gente chama assim de botãozinho que liga para eu ficar muito triste se eu tiver depressão, ou às vezes para eu ficar muito agitada se eu tiver esquizofrenia. Então, preciso de alguém que saiba entender o que aconteceu e me acolher. Como que você sabe que está dando certo? Quando você faz o processo, que hoje eu fui para a terapia e eu saí de lá melhor do que quando eu cheguei. Se eu cheguei lá mais ou menos, tô aqui, e saio de lá meio triste, não deu certo. Então só dá certo quando você sai bem. É mais leve, né? Emiliane, muito obrigada pela participação aqui no Papo com Ela.